Programa Vida Mais. Oferecimento Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. Domingo 25 de janeiro de 2026 e nós estamos mais uma vez com mais um Vida Mais aqui dentro da nossa programação da Band, todo domingo, de 7 às 8. E como é bom pra gente poder mais uma vez ter esse contato mais próximo, falar aqui sobre daquilo que é o nosso bem mais importante, que é a nossa saúde. Se você está chegando por aqui agora nesse programa, eu sou o Josserlano, sou médico aqui em Teresina há 20 anos, tratando de doenças graves do coração, mas aqui dentro da Band a gente tem esse projeto onde a gente leva a informação para isso que já é considerado a sua dose semanal de informação e de cuidado. E eu me sinto feliz em estar à frente desse projeto aqui, mas sozinho a gente não conseguiria fazer, então já aproveito aqui no começo do nosso programa para agradecer a própria Band Piauí, a For Live, a Keren, a Maria Tereza, a Ravena, a Sávia, o Kerly, enfim, todos aqueles que nos ajudam a fazer esse programa para que a gente possa ter cada vez informações mais relevantes da forma que você merece. Lembro a você que esse programa, além de toda essa equipe, essa superestrutura que nos ajuda a construir juntos esse projeto, eu coloco aqui o número do nosso WhatsApp, porque a sua participação já nesse começo de programa é importantíssima. A gente precisa que você também nos ajude a construir isso. Então, aqui no nosso WhatsApp, você pode mandar uma foto sua, você pode mandar uma sugestão de tema, de pauta, de entrevistado. Você sabe que a nossa temática principal aqui, desses temas que são relevantes em saúde, é a gente ter 2 entrevistas por programa. Então, você quer que o seu médico, a sua médica, fisioterapeuta, enfermeira, psicólogo, nutricionista, enfim, aquele profissional que você gostaria que tivesse com a gente aqui no estúdio, aqui na Core Clínica, manda mensagem aqui pra gente para que ajude-nos a construir esse projeto aqui dentro da Band. Esse episódio e todos os outros você confere aqui no nosso YouTube, porque a partir das 8 da manhã esse episódio vai estar aqui, lembrando que esse é o nosso episódio número 36. E lá dentro do canal do YouTube você tem acesso a esse episódio inteiro e todos os anteriores. Poxa, imagina quantas pessoas, quantos profissionais bacanas, quantos temas importantes já foram abordados aqui e você pode ter acesso a tudo isso lá dentro do canal do YouTube. E como novidade nesse mês de janeiro, a gente tem também a partir de agora o nosso Instagram, perfil oficial do Programa Vida Mais, onde você pode acessar @Programa Vida Mais e tem mais uma fonte de informação, de vários cortes importantes que vão para lá e, acima de tudo, mais um canal de contato que a gente possa estar juntos. Esse é o nosso Vida Mais, que está só começando, e hoje mais um programa recheado de informações. Hoje, como entrevistados especiais aqui, nós teremos a doutora Sâmia, que é psicóloga, especialista em também, até o próprio mês de alusão que a gente tem falado muito aqui do mês de Janeiro Branco, ela é especialista também, e nós vamos falar muito aqui sobre prevenção e sobre saúde mental, que a gente, ao longo do ano inteiro, tudo é oportuno, qualquer momento é oportuno, e mais ainda nesse mês. Portanto, daqui a pouquinho a doutora Sâmia vai estar aqui com a gente no nosso estúdio. E também o Dr. Alciomar Veras, ele que é ortopedista, especialista em doenças do ombro, mas também gestor, é um atleta também, é um empresário, enfim, é um bate-papo super descontraído que a gente vai ter daqui a pouquinho aqui também com o Alciomar Veras e que pra gente é uma honra poder receber e levar todo esse conteúdo aqui para você. Como reportagem especial, hoje, 25 de janeiro, muitas escolas já iniciaram essa semana a volta às aulas, outras escolas na próxima semana, e nas próximas semanas nós teremos essa volta à rotina, que é uma volta à rotina não só para a criança, para o adolescente que volta para a escola, mas para todos nós, como familiares e como participantes dessa comunidade escolar. Na nossa reportagem especial, nós teremos uma matéria super bacana, produzida pela Ravena, pela Maria Tereza, para falar um pouco mais e detalhar sobre atitudes saudáveis e como que a gente pode fazer essa volta da melhor forma possível, tanto para o aluno como para toda a família. Os nossos quadros aqui dentro do Vida Mais já são tradicionais e você sabe disso. Dentro do Coração 5.0, hoje nós teremos aqui a presença do nosso amigo professor Gilmar, ele que esteve aqui no programa passado falando sobre manobras de reanimação, manobras de engasgo, e nós vamos já falar sobre esse tema aqui com ele também. Teremos o Dr. Paulo, psiquiatra, que vai falar sobre
ansiedade, sobre TDAH também, e dicas que são valiosas para que a gente possa passar por todos esses momentos que são necessários. A gente relembra que esse é o mês de alusão ao Janeiro Branco, a prevenção de todas as doenças mentais e como que a gente pode ter a melhor orientação e a melhor abordagem para isso. É muito função aqui do Vida Mais poder abordar esse tema o tempo inteiro. Lembrando que a nossa vida é assim, ela é feita de bons momentos, graças a Deus, de muitos excelentes momentos ao longo da nossa vida, mas que vez ou outra a gente precisa ter um enfrentamento por um problema que nem sempre psicologicamente a gente está preparado. E é por isso que a gente quer trazer sempre esses temas para cá. No início do nosso programa aqui, dando início, a gente sabe que a gente tem o nosso quadro Coração 5.0 e você que já me conhece lá das redes sociais, sabe que esse projeto nasceu lá dentro, onde a gente fala muito de prevenção de doenças do coração, daquela que é a principal causa de morte no mundo. Eu relembro que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, todos os dias no Brasil são 1.200 mortes por doenças cardiovasculares. Esse é o projeto lá das redes sociais, lá do Instagram, do TikTok, do YouTube, de todas as redes sociais. Aqui no @joserlano_souza, você tem esse contato direto lá comigo. O Vida Mais, ele tem muito do pezinho do que nasceu lá na rede social, aqui para dentro da TV, e o Coração 5.0 é uma prova disso que veio para cá, porque aqui dentro, no Coração 5.0, a gente traz temas diversos. E hoje eu gostaria de chamar aqui o nosso amigo professor Gilmar, ele que é do Instituto Salve Vidas, especialista em primeiros socorros, para a gente falar um pouco mais de um tema que é recente. Na última semana, o Ministério da Saúde mudou um pouco as condutas em momentos de engasgo. Essa que é uma emergência e que muitas vezes a gente precisa ter atitudes rápidas e que de fato salvam vidas. Então, convido meu amigo Gilmar a trazer para cá o nosso vídeo que nós publicamos lá nas redes sociais, onde ele demonstrou aqui qual é a manobra correta em um momento de engasgo. Confere aqui com a gente. Tem situações que qualquer corpo estranho, por exemplo, um pedaço de carne, um alimento ali que não desceu bem, pode ter um engasgo e pode ter um desfecho muito ruim. O Ministério da Saúde essa semana mudou as orientações para casos de engasgo e ninguém melhor do que o meu amigo professor Gilmar, especialista em primeiros socorros. Gilmar, o que é que mudou para o Ministério da Saúde de recomendação especificamente em relação a engasgo? Pronto, engasgo a partir de um ano, a gente agora acrescenta os golpes entre as escápulas. Eu começo com 5 golpes, né? Aplico 5 golpes e alterno com 5 compressões abdominais, se essa vítima não desengasgar. Para menores de 1 ano, a gente começa também com 5 golpes para engasgo total com sólido. E quando você vira o bebê que vai fazer compressões torácicas, né, para menores de 1 ano, não faz mais com os 2 dedos, faz com a base da mão. Com a base. Você só anda com seus equipamentos, Gilmar. Pega aí. Então, imagina aí, a gente sabe daquela manobra de colocar aqui, popularmente chamada na boca do estômago, que alguém abraça por trás e a gente consegue fazer essa compressão. Mas qual é a recomendação hoje? Engasgo, num familiar, num local público, em um restaurante. O que é que a gente tem que fazer? Tá em engasgo total, a pessoa leva as 2 mãos no pescoço, eu começo com 5 golpes entre as escápulas. Inclina um pouquinho a pessoa, faz 1, 2, 3, 4, 5. Fez os 5 golpes, não desengasgou, e aí eu coloco a perna entre a perna da vítima, coloco aqui acima do umbigo, na boca do estômago, popularmente chamado, e a outra mão coloco aqui e faço a compressão, ó. Faço e consigo desengasgar essa vítima. É uma manobra básica e bem eficiente. E bem eficiente e salva vidas, meu amigo. É isso aí, Gilmar. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho e fique ligado também no canal do Gilmar, porque aqui a gente salva vidas. Instituto Salve Vidas. Esse foi o Coração 5.0 e mostrando essas manobras que, de fato, como a gente falou, salvam vidas. Obrigado, professor Gilmar, mais uma vez, meu amigo. Falar em salvar vidas, falar em prevenção e tudo aquilo que faz parte do seu bem-estar, não só físico quanto emocional, a temática desse programa ao longo desse mês de janeiro e também ao longo do ano, sempre que for necessário, a gente vai falar disso, vai falar de saúde mental e para isso a gente recebe aqui a doutora Sâmia Nunes, ela é psicóloga, e a gente vai falar um pouquinho, doutora, aqui sobre Janeiro Branco, certo? E bem-vinda ao nosso programa aqui no Vida Mais, para que a gente possa também detalhar um pouco mais esse assunto. Muito obrigado, e é extremamente importante a gente falar, né? E aí a gente às vezes está falando muito dos temas em cada mês. Mas quando a gente fala de saúde mental, é uma prevenção que a gente precisa lembrar de janeiro a janeiro. Então esse Janeiro Branco ele é um alerta para que a gente possa aprender a nos cuidar, porque a rotina do dia a dia ela é intensa, ela é corrida. E às vezes a gente fica na crença de que eu não tenho tempo.
Eu não tenho tempo. E esse eu não tenho tempo, ele vai aumentando com o passar dos dias e vem um cansaço excessivo, uma irritação, aumento da ansiedade, a gente não sabe como fazer e às vezes a gente só engole e passa por cima porque tem que seguir a vida, a gente tem que continuar. Só que aquilo ali vai ficando, acumulando e vai chegar um momento em que às vezes a gente não vai conseguir dar conta de só esconder. Né? Que a saúde mental é a nossa forma de lidar conosco mesmo, com o mundo à nossa volta e com as outras pessoas. Então, Sim. não é só estar bem. E a gente, assim, aqui dentro do Vida Mais, doutora Sâmia, e como sempre falar desse tema, é um tema muito sensível, né? Infelizmente, nós nos deparamos ainda com situações extremas, não só de pessoas conhecidas, ou nas redes sociais, às vezes a gente percebe isso, e de certa forma, nós como sociedade, ainda temos um pouco de dificuldade de falar abertamente sobre isso, do que pode, o que não pode, qual a melhor forma mais responsável, mais criteriosa de falar desse tema, mas de forma geral, a nossa vida, ela, como você falou, ela é sobrecarregada de emoções, né? E muitas vezes a gente precisa tornarmos mais forte para isso. Como identificar dentro das nossas atividades do dia a dia, dentro dos nossos sentimentos, aquilo que é saudável, aquilo que é salutar, até talvez, daquilo que começa a ficar mais preocupante, daquele sentimento que precisa de ajuda. Como que a pessoa pode diferenciar? Muito bem, como você falou, a gente está permeado de sentimentos o tempo todo. Então, quando a gente começa a sentir aquela sensação estranha, às vezes indefinida, que ela não passa, né? E a forma mais, digamos assim, mais importante é não deixar de falar. A gente precisa falar. Sim. A gente não é acostumado a expressar o que a gente está sentindo. Ao contrário, a nossa sociedade ensina a engolir o choro e continua. Né? Às vezes tem a expressão que eu via muito, né, quando criança, engole o choro, né? E não chora, homem não chora. A gente ouvia muito essas expressões. Ou quando alguém demonstra um pouco mais de sensibilidade, isso é fraqueza, é frescura, vai fazer alguma coisa que isso passa. Às vezes, naquele momento, o fazer alguma coisa até passa. Mas quando a gente começa a falar sobre o assunto, sobre aquela dor emocional, que às vezes ela não é física. Ela pode se tornar física, uma dor emocional, mas nos primeiros momentos não. Então, quando a gente não fala, a gente só engole, ela vai crescendo ali. Então, vai ter aumento de irritação, mudanças bruscas de comportamento, dificuldade no início para dormir, depois vem a insônia, isso de uma forma constante. Doutora, e assim, quando você fala de poder falar, poder compartilhar com alguém esses sentimentos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte: a pessoa só vai ter essa abertura, essa possibilidade de falar, se o ambiente à volta dela, principalmente os familiares com quem ela convive, derem essa abertura, se falarem abertamente sobre isso. Qual a recomendação sua como profissional? Como que as famílias devem se comportar? Como que as pessoas que vivem no mesmo ambiente devem abordar esse tema para que, de certa forma, quando um membro desse tem esse sentimento, possa se sentir de forma segura e falar isso abertamente? A gente sabe que não é fácil. O falar, o chegar a falar e também o ouvir. Então, esse ouvir, o parar para ouvir, olhar olho no olho, ouvir sem o pré-julgamento. Quando que a gente está agindo com preconceito, com pré-julgamento? Quando a gente já diz isso é frescura, vai passar. Então, ouvir por ouvir, tá ali, dar um abraço, ficar por perto, dizer, como que você quer que te ajude? Ou você quer a minha ajuda? Porque às vezes a gente quer fazer pela pessoa, atropelando até o momento dela. E aí pedir ajuda profissional mesmo, né? Por todas as formas que que aquela família puder naquele momento. Seja pela parte médica, clínica, psicólogo, psiquiatra, CAPS, o CVV. Então, importante que a gente busque essa ajuda, principalmente se enquanto familiar, enquanto amigo, rede de apoio, eu não vou conseguir ouvir isso aqui, eu não vou conseguir dar conta. E aí, nesse momento, a gente precisa buscar essa ajuda. E há situações que esses sentimentos, no dia a dia e repetidamente, interferem na saúde como um todo, né? Na saúde física, porque pode atrapalhar os relacionamentos com outras pessoas, atrapalhar a produtividade, atrapalhar o trabalho.
Mas como diferenciar, se a gente consegue fazer essa análise, do que é uma ansiedade, puramente, do que é um quadro de depressão, ou de de um sentimento emocional profundo, de uma tristeza profunda. Como que a própria pessoa pode identificar isso, ou, mais uma vez, quem está ao redor pode identificar? Todas as emoções, elas são importantes e fazem parte da gente. Às vezes a gente chama emoção positiva e emoção negativa, mas é uma forma, digamos assim, não muito saudável de falar. Porque a tristeza, a frustração, a ansiedade, a gente considera como negativa porque ela, em algum momento, ela pode nos atrapalhar, mas elas são parte de nós. Quando que a ansiedade, a tristeza, a frustração, elas deixam, digamos, de ser natural? Quando elas atrapalham o nosso funcionamento do dia a dia. No trabalho, nas relações com as pessoas, nas relações conosco mesmo. Então ela vai aumentar de tal forma que aquela pessoa ela não vai ter condições de funcionar como ela faria. Então ela já, se é dona de casa, pode ser que ela não consiga mais cuidar da casa como ela faria antes. No trabalho já não vai render, já não vai ter aquela produtividade, não vai nem querer levantar para ir para o trabalho. Né? Então, entender, primeiro identificar e nomear aquelas emoções, né? Porque às vezes a gente não quer sentir. A nossa vida, a gente falou aqui no começo do programa, a gente sempre cita isso, ela é feita lógico, de muitos momentos, mas se a gente for analisar bem, são muito mais momentos prazerosos, muito mais momentos de felicidades do que aqueles momentos que o nosso lado emocional ele é testado, né? E a gente precisa enfrentar também. Eu lembro a você que assiste a gente aqui no Vida Mais, que se você quer entrar em contato, a gente sempre coloca o nosso número de WhatsApp aqui também, para que a gente possa lhe ajudar, lhe direcionar para um profissional. A gente repete mais uma vez aqui o WhatsApp da nossa produção, mantendo o sigilo, mas se você precisa de ajuda, precisa de uma orientação, entre em contato aqui com a gente também dentro do Vida Mais, porque é isso que a gente quer, é estar aberto, é estar próximo e poder, de certa forma, dar esse encaminhamento, essa orientação profissional, doutora. A partir do momento que é feita essa identificação e que passa por terapias ou por outro tipo de tratamentos, o que é esperado? Quais as técnicas que hoje são utilizadas e qual o resultado esperado? Bom, a técnica ela vai depender da abordagem que o profissional está utilizando, né? Mas o resultado esperado é que a pessoa possa aprender a conviver melhor com ela mesma, né? Ter mais autoestima, conhecimento quando ela for se fortalecendo, e a partir daí ela vai voltando a ter uma vida mais saudável, né? Dizer que ela realmente está vivendo, ela não está sobrevivendo ou passando pela vida. A maioria dos casos que lhe procuram no consultório para ajuda profissional, é possível apenas com terapia a gente conseguir reaprender novos hábitos e ter um melhor enfrentamento disso? E em que situação é necessário um tratamento medicamentoso também complementar? O ser humano ele é complexo, né? E é importante que a gente trabalhe a integralidade do indivíduo, daquela pessoa. Então, vão ter pessoas que elas vão funcionar dentro da terapia, digamos assim, ela vai colocar em prática de forma aquilo que ela está aprendendo dentro do consultório, e mesmo assim ela vai ter uma dificuldade na remissão dos sintomas. Então, é o momento que também a gente vai precisar dessa avaliação médica. Você percebe na prática hoje em dia alguma faixa etária onde esse tipo de sentimento, tipo de ansiedade, se a gente for chamar assim, porque talvez seja uma manifestação mais comum do dia a dia, é mais comum em determinada faixa etária, acima dos 60 anos, entre os 20 e 50 anos, nos adolescentes, nas crianças? Como é que tem sido sua visão em relação à faixa etária e esses sentimentos, essa necessidade de busca por ajuda? Jossalana, a gente tem visto atualmente que em todas as faixas etárias tem um alto, né, índice de ansiedade. A gente às vezes espera que a criança não seja ansiosa, não tenha transtornos depressivos, e acontece com crianças. A gente já imagina, o idoso já viveu tudo que ele tinha para viver, vai curtir a aposentadoria dele, vai estar relaxado. Também não, a gente tem visto aumentar também na população idosa ansiedade, depressão, pelo próprio estilo de vida e as cobranças que a sociedade vai trazendo, né? A gente às vezes quer deixar dentro da faixa etária, digamos assim, mais funcional, que está no trabalho, na correria do dia a dia, mas em todas as faixas etárias. Vai depender do estilo de vida que aquela pessoa está inserida, no meio que ela está inserida para esse adoecimento. E para cada um vai ser único. E uma pergunta comum também mas por quê?
Por que eu estou sentindo isso? Por que eu não consigo muitas vezes controlar esse sentimento? E por mais que hoje sejam doenças cada vez mais conhecidas, no seu dia a dia, a gente consegue localizar alguns motivos a mais para isso? Quais as principais causas? Quando se consegue identificar essa causa aparente que você percebe no dia a dia? Ela vai ser múltipla, dependendo de cada caso ele vai ser único. Mas a gente percebe as relações, né, as relações conflituosas, seja no ambiente de trabalho, nos ambientes de casa. A gente tem visto cada vez mais dentro do ambiente as relações conflituosas. E tem também de pessoa para pessoa, da própria pessoa internamente, daquilo que ela não consegue fazer, ela vai se frustrando e vai acumulando aquilo ali. A gente vê pessoas no consultório, como exemplo, que elas não querem sentir. Então, sentir para ela qualquer emoção, principalmente essas que são desconfortáveis, é como se fosse um sinal de fraqueza. Então, eu não posso demonstrar esse sinal de fraqueza. E às vezes a gente liga muito a saúde mental à fraqueza, né? Como às vezes a gente escuta no comum, a frescura. Né? E isso vai distanciando as pessoas para o atendimento correto, que vai ajudá-la a sair daquela crise. E ela vai de emergência em emergência e nunca descobre o que tem, porque ali naquele momento não é físico. E às vezes também ainda tem até um certo tabu, né? Porque algumas pessoas ainda têm resistência em procurar ajuda. No dia a dia, quando a gente vê pessoas e que a gente precisa encaminhar para um profissional, às vezes a gente percebe que ainda tem que ter argumentos a mais para poder convencer aquela pessoa a buscar. Então, doutora, se a gente pudesse dar uma mensagem para quem de repente passa por um problema, por maior que seja, ou por menor que seja, mas que já incomoda, e que deve procurar ajuda, qual a recomendação que a gente pode dar para essa pessoa? E como vocês, profissionais, hoje estão abertos de opções terapêuticas, de tratamento, para que a gente possa passar por essa fase? É lembrar que é importante que a gente cuide de nós como a gente cuida das pessoas que a gente ama. Se a gente não se coloca nessa conta, a gente vai acabar tendo dificuldade de cuidar de quem a gente ama. Então a gente também precisa se cuidar, que aí nesse momento não é egoísmo. O egoísmo é quando a gente esquece que as outras pessoas existem. Mas quando a gente entende que eu posso me cuidar e a partir daí, nesse autocuidado, eu vou cuidar melhor de quem eu amo, do meu trabalho, de tudo aquilo que eu quero fazer no dia a dia, ela começa a entender que a ajuda ela é importante. Né? E a prevenção, para a gente não procurar essa ajuda somente quando já estourou ali na crise que a pessoa, por exemplo, já não sai mais de casa, já não quer mais sair do quarto. Então, é começar ali nos sinais de alerta, que é o que a gente vem apresentando aqui, e de estar sempre lembrando. Falar, entender o que acontece consigo é importante. Como também é importante a gente encontrar dentro da nossa rotina momentos de pausas, momentos que a gente possa fazer algo prazeroso, que seja saudável. A gente espera tanto pelo sextou e a gente esquece que a segunda também pode ser legal. Mas às vezes a gente entra em desespero porque o domingo está acabando e já é segunda-feira no outro dia. Então, quando a gente começa a entender que em cada dia a gente pode encontrar um pouco dessa beleza, mesmo naquela dificuldade que a gente está vivendo, sem a cobrança excessiva de que eu tenho que estar sempre bem, tenho que dar conta de tudo, tenho que ser produtivo o tempo inteiro, vai trazer um pouco mais de leveza para a vida e isso leva, né, a ter mais qualidade de vida e mais saúde. Sem dúvida, perfeito. Obrigado, doutora Sâmia, pela sua presença desse tema que é fundamental. A gente fica aberto aqui ao longo do ano inteiro. Quer vir falar aqui, quer trazer um tema que seja importante, o nosso Vida Mais aqui é para esse tipo de assunto. Obrigado pela sua participação aqui e por ter trazido informações tão valiosas para a gente. A gente aqui que agradece, né, o convite, que a gente possa se cuidar mais. Ótimo, perfeito. Recado dado aí, pela doutora Sâmia, que é especialista e que você vê que não precisa enfrentar tudo isso sozinho. Você continua aqui com a gente, porque o nosso Vida Mais vai para o intervalo agora e já a gente está de volta com muito mais conteúdo. Fica aí. Imagine um curso de medicina que oferece experiências reais de cuidado desde os primeiros períodos. Existe, é o Unicet.
O Unicet tem a maior diversidade de práticas acadêmicas do Norte e Nordeste do Brasil. Tem na sua estrutura um complexo ambulatorial, hospital e maternidade Santa Fé e um centro integrado de saúde próprios. E vem aí o Rancho Unicet, que vai integrar ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Vestibular de Medicina Unicet, provas 18 de janeiro. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais aqui pela tela da TV Band Piauí. Essa que é a sua dose semanal de informação e de cuidado, todos os domingos, de 7 às 8 da manhã, aqui na Band. E você sabe que aqui nesse nosso programa, de forma repetida, a gente não fala só de prevenção, não fala só de doença, mas aqui a gente quer falar de gestão em saúde, a gente quer falar de mercado de trabalho, de formação de novos médicos e todos aqueles temas que são importantes para que a gente possa ter toda essa abordagem do mundo, do universo da saúde aqui dentro, na sua casa. E hoje na nossa reportagem especial, a gente também varia os temas, porque hoje é 25 de janeiro, algumas escolas já voltaram essa semana às aulas, e as próximas semanas também marcarão esse reencontro de ou novos alunos ou alunos antigos, enfim, essa nova readaptação para o aluno, mas não só para o aluno, para os professores, para todos, para a família e para todos que fazem a comunidade escolar. Então confere na matéria aqui da Maria Tereza e da Ravena uma reportagem especial sobre retorno às aulas e como que a gente pode conviver de forma melhor e forma saudável ao longo desse ano de 2026. Confere a matéria. O Vida Mais está aqui hoje para a gente fazer uma matéria especial com a psicóloga Thaís Menezes, ela que é especialista em crianças e adolescentes. Thaís, seja muito bem-vinda ao Vida Mais, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. Eu acredito que seja muito importante a gente estar falando desses temas que são atuais e para ajudar aí toda a comunidade. Thaís, fala pra gente o que são consideradas normais essa adaptação, essa emoção que a criança sente ao ir para a escola a primeira vez. É um ambiente novo e certamente muito desafiador. E aí um dos sintomas mais comuns é o choro, é a ansiedade, é o medo. Por quê? Porque vai mudar uma rotina na vida da criança. Então a gente chama de uma ansiedade de separação. Vai passar mais tempo sem os pais, sem aquele afeto, sem aquela aproximação. Então isso é natural no início desse período de adaptação escolar. O choro na adaptação inicial faz parte do processo? Faz parte do processo, sim. Agora, é importante a gente estar atento se esse choro vai trazendo também outros comportamentos. E aí é importante a família estar observando, estar comunicando à escola e também estar buscando a ajuda de outros profissionais para ajudar nesse momento.
Início de ano, tem mudança de escola, de turma, de professor. Pode gerar aí uma insegurança emocional e como isso costuma se manifestar? É verdade, quando a gente fala da palavra de mudança, é um gatilho muitas vezes para ansiedade e para outras manifestações comportamentais. Então, é importante você perceber se isso já fazia parte ali desse ambiente ou se tem outros fatores, tanto na vida da família como na vida dessa criança. E buscar a ajuda desse profissional da psicologia vai dar um suporte maior para esse processo de mudança. Sair escondido enquanto a criança brinca é uma estratégia válida ou uma quebra de confiança para essa criança? Geralmente a gente não incentiva essa ação dos pais porque passa uma insegurança, quebra certamente esse vínculo. Então a gente orienta, enquanto psicólogos, está colocando a verdade que vai sair, mas que vai voltar, até para a criança ir aprendendo a lidar com as frustrações e todas as mudanças que estão em volta desse processo. Thaís, perguntar se a criança se comportou ou o que os pais devem dizer para demonstrar que estão presentes ali emocionalmente na vida delas? É uma pergunta muito limitada e muitas vezes pode estar gerando também um processo de autocobrança daquela criança, que eu tenho que estar comportada, obediente, e uma busca de uma perfeição que pode ser ansiogênica. Então, outras perguntas podem ser feitas: qual foi a brincadeira, como foi a hora do lanche, qual foi o novo amiguinho que construiu, qual o ambiente da escola que está mais gostando, para poder trazer uma participação mais eficaz nesse mundo da escola. Qual a importância do diálogo entre família, escola e criança? Eu acredito que é fundamental, principalmente nesse processo de adaptação, desse novo, e também firmar essa confiança, firmar essa parceria, porque a partir do momento que a família vai trazendo essa partilha para a escola vai ajudando nessas demandas, nas dificuldades, o mais beneficiado, a maior beneficiada é a criança nesse processo de desenvolvimento mais saudável. Então, certamente, isso vai fortalecendo esse desenvolvimento e vai fortalecendo essas mudanças diante da adaptação escolar. O que você deixaria de mensagem para papais e mamães aí que estão deixando seus filhos na escola pela primeira vez? Eu acredito que é um processo de adaptação também para as famílias, né, que vai passando por esse vínculo diferente, por essa rotina, por essa inserção diante desse novo. Então, papais e mamães, calma, é um processo que leva um tempo, que exige um pouco no início, mas confia na tua criança, confia no processo, confia na escola, e eu acredito que essa parceria tem tudo para dar certo. Essa é a nossa intenção aqui no Vida Mais, é poder trazer temas que são relevantes em volta às aulas. É sempre um momento de readaptação, não é isso? De novas condutas, novos hábitos que muitas vezes já vêm de anos anteriores, mas é sempre um recomeço e a gente fica feliz em poder trazer essas informações aqui para você também. Lembrando que, se sua intenção é se tornar o médico que você sempre sonhou, você precisa conhecer a Unicet. Já são 27 anos de tradição, com referência em diversos cursos. E por isso que o curso de medicina da Unicet tem sido tão bem avaliado, com a rede hospitalar própria, com o ensino básico, desde as matérias tradicionais da medicina, mas também as soft skills, as novas habilidades que o médico precisa ter para entrar no mercado de trabalho. Inteligência artificial, gestão em saúde, empreendedorismo, enfim, tudo aquilo que você precisa para se tornar um especialista completo, um profissional completo. É aqui na Unicet. Nós temos falado muito aqui ao longo desse tempo também sobre o Janeiro Branco e sobre como que é importante a gente poder falar de doenças da mente, falar de ansiedade, falar de depressão, falar de prevenções de forma geral de todos aqueles males que a doença mental pode trazer. Dentro desse nosso projeto, a gente tem aqui o Coração 5.0, que você já sabe, que é o seu quadro semanal e que lá, aqui dentro da Band, a gente abre para outros temas e, portanto, eu gostaria de convidar agora aqui o nosso colega psiquiatra que vai falar sobre TDAH, sobre ansiedade, Dr. Paulo. Seja muito bem-vindo ao Vida Mais, meu amigo, e gostaríamos de saber um pouco mais, que você detalhasse esses males e essas informações que são tão necessárias para a gente e esses males que tanto nos preocupam. Dr. Paulo, gentileza, para dentro do Coração 5.0, aqui no nosso Vida Mais.
Saudações, doutor Jocelano, programa Mais Vida. Sou o doutor Paulo Marques, que vai falar um pouco hoje sobre saúde mental na vida adulta. Então, as queixas mais comuns hoje em dia são ansiedade, dificuldade de foco e queda de desempenho no dia a dia. Então, cada vez mais pessoas procuram ajuda por quê? Porque estão sobrecarregadas, que estão desorganizadas, porque estão vivendo um estado constante de tensão. Então, assim, existe uma dúvida que é muito comum no consultório. Doutor, afinal, é TDAH? É ansiedade? Pode ser os dois ao mesmo tempo? Essa confusão é muito comum. Por quê? Porque são condições que são diferentes, mas do ponto de vista psiquiátrico, elas podem ter sintomas que são bastante parecidos. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele começa lá na infância e ele vai acompanhar o indivíduo ao longo da vida dele. Então, na fase adulta, como é que ele aparece? Ele se manifesta como o quê? Como uma dificuldade de foco, uma dificuldade de organização, uma falta de constância. Então, assim, de forma simples, o TDAH ele é o quê? Um problema de execução. A pessoa sabe o que precisa ser feito, só que ela tem dificuldade de se organizar, ela tem dificuldade de começar e terminar essas tarefas. Hoje, além da história clínica, do relato que o paciente traz, do tradicional, a gente também conta com exames complementares e avaliações, como, por exemplo, que conta com mapeamento cerebral, neurometria funcional. Essa avaliação não faz um diagnóstico sozinho, mas ajuda sim a entender e nortear como é que esse cérebro funciona, quais são os padrões de ativação, como é essa autorregulação, como é a resposta ao estresse desse paciente. Isso sim ajuda a diferenciar entre ansiedade e TDAH. O tratamento aqui precisa ser individualizado. Por quê? Em alguns casos, sim, a medicação ela é indicada, ela vai ajudar a regular esses circuitos cerebrais. Mas tratamento não é só remédio, não é só uma fórmula pronta. Por quê? Porque envolve toda uma mudança do estilo de vida. Uma rotina mais organizada, um sono de mais qualidade, uma alimentação adequada e voltada para isso. Atividade física. Então, tudo isso tem um efeito direto na saúde cerebral. Então, na psiquiatria, a gente não trata só sintoma, a gente trata funcionamento. O objetivo do tratamento não é simplesmente aliviar esse sofrimento, mas sim reorganizar esse cérebro como? Devolvendo clareza, desempenho e qualidade de vida. Então eu sempre falo, uma vez que você faz o tratamento adequado, seguindo esses pilares, esses preceitos, você vai ter resultado efetivo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo, pela participação do nosso Coração 5.0. É isso, aqui no Vida Mais, como a gente falou no começo do programa, a gente dá sequência a todos os assuntos que são pertinentes e importantes, que a gente precisa discutir. E hoje a gente tem a honra de receber aqui nosso amigo, doutor Alciomar Veras, ele que é ortopedista, especialista em doenças de ombro também, né, Alciomar? Isso. Cirurgião, enfim, gestor, empresário, palestrante. E, meu amigo, o nosso tema aqui, Alciomar, é o seguinte, é sobre movimento, sobre corrida, sobre cuidados para essa prática de atividade física que é tão comum e tão prazerosa na nossa cidade. Mas lhe adianto que nós vamos falar de muitos assuntos aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Que bom, fico muito feliz. Quero agradecer a sua produção, a você, Jocelano, amigo de longas datas, longos trabalhos. A gente fica muito feliz de poder conversar, trazer essas informações para o público. Eu costumo dizer que a gente não é um braço, uma perna, um ombro. A gente é um conjunto, né? E se a gente não tiver bem corpo, mente, espírito, a coisa realmente tende a ter um gap de falha, e aí começa todo o conjunto, ele começa a se perder. Então é importante trazer um pouco da qualidade de vida dos movimentos, trazer um pouco da parte da qualidade de vida do coração, e o público entender que nós somos um conjunto, não é isso? Sim, meu amigo, sem dúvida. E a nossa função aqui, Alciomar, esse programa, a gente fala aqui de prevenção, de qualidade de vida, a gente fala aqui também sobre ensino médico, sobre mercado de trabalho, sobre gestão, enfim, a gente tenta ocupar esse espaço na TV piauiense que, de certa forma, é necessário que a gente esteja falando, né? Claro. A gente conversava aqui antes do começo da entrevista, que é isso, é um projeto aqui dentro da Band que eu me sinto muito feliz em fazer parte disso, mas conto com profissionais como você, que vem acrescentar muito aqui pra gente dar início a esse nosso bate-papo, Alciomar. A gente vive hoje uma verdadeira alegria de sair de casa no sábado e domingo de manhã e nas principais avenidas da cidade e nos depararmos com tantas pessoas praticando atividade física. Vez ou outra a gente fala aqui dos cuidados com o pulmão, dos cuidados com o coração, mas hoje a gente queria conversar um pouquinho
com você também sobre isso. Você é adepto das corridas também? Tá lá naquelas avenidas? Tô. Tá? Olha, é uma grata surpresa para mim ver a quantidade de pessoas que eu tenho visto praticar atividade física, né? Esse sábado agora mesmo, eu me reuni com um grupo de amigos e fui correr, né? Eu já estava com uns dias que não corria, voltei a correr e tal. E aí a gente foi e entramos ali na Avenida Marechal, que ela tem uma maravilha, que eles fecham uma parte da avenida, e muita gente mesmo. E isso deixa a gente muito feliz, porque a gente entende que correr, ele tem vários aspectos que vão te ajudar. Tem um aspecto físico, lógico, no qual você estimula o cardiorrespiratório, tuas articulações, fortalece. Tem um aspecto social, você encontra tanta gente legal, você senta, bate o papo, toma uma água de coco ali no final, socializa com o teu grupo de corrida ou com quem quer que está falando. Tem um lado emocional, porque você consegue sair daquela área fechada para uma área aberta. Eu não gosto muito de esteira, eu gosto de correr na rua. Então você corre numa área aberta, a gente ainda tem um clima gostoso, a gente não tem uma cidade tão poluída, então você tem um clima legal para correr. Então isso deixa a gente muito feliz de ver como cada vez mais, e se você acompanhar o calendário das corridas, nós temos muita corrida de rua no Piauí hoje. Quase todos os finais de semana tem 2, 3 corridas dentro do calendário, e isso é assim muito, muito legal. É verdade. Se a gente for pensar especificamente assim, muitas pessoas começam a ir para a prática também sem, às vezes, uma orientação adequada. E a gente sabe que, às vezes, precisa um preparo, né? Não só uma avaliação médica de forma geral, mas na sua área, especificamente na ortopedia, Alcemar. Quais são as recomendações para quem também pretende adentrar nesse mundo? É um cuidado muito importante, Jocelando. Eu gosto de dizer que as coisas precisam ser personalizadas. Não é porque o Jocelando corre 10 km no sábado de manhã que eu vou começar correndo 10 km do seu lado. Eu não posso olhar para o outro e tentar fazer exatamente igual. Como na academia, eu não posso chegar e pegar o peso que o outro está fazendo. No crossfit, então, qualquer atividade física, ela tem que ter uma progressão, ela deve ser personalizada. Roupas leves, hidratação é extremamente importante, ainda mais aqui na nossa cidade, esse tempo tão seco. A roupa adequada, tênis adequado, parece bobagem, mas não é. Existem formas diferentes de pisada. Então, para cada pisada, um tipo de tênis. Tem gente que pisa com aquele pezinho mais para dentro, que é a pisada pronada. Tem gente que pisa com o pezinho mais para fora, pisada supinada. Tem gente que pisa com o pé reto. Então, você precisa do tênis adequado, senão você pode se machucar. Outra coisa importante que você falou é o acréscimo gradativo do percurso, do tempo. Você precisa acrescentar gradualmente. Você precisa aumentando 10% de um treino para o outro, tanto de intensidade quanto de distância, porque senão você vai se lesionar. Em pisadas diferentes que você falou, essa avaliação, certamente, você tem recurso para fazer uma avaliação dessa com um ortopedista. Existem palmilhas diferentes? Existe alguma recomendação específica? Existe uma técnica chamada de baropodometria. Baropodometria é um exame, é como se fosse uma impressão digital. A pessoa pisa em cima de um computador, ele vai fazer o desenho da tua pisada e automaticamente vai providenciar a palmilha para corrigir o defeito daquela pisada, para fazer aquela pisada o mais neutro possível. É a mesma coisa do tênis. O tênis, ele corrige a pisada, a palmilha corrige a tua pisada. Eu conheço várias pessoas que chegaram já no meu consultório com dores, principalmente a famosa canelite. É uma das coisas mais comuns em corredores iniciais. Eles começam, não aquecem, não alongam, começam, já vão reunindo com o grupo e aí começa a sentir uma dor insuportável na região da perna, que é uma, tecnicamente chama periostite, mas popularmente chama de canelite. É a queixa principal e acontece muito por conta de tênis errado e também falta de aquecimento, alongamento, falta de um preparo, um cuidado, né? Na sua visão, assim, Alcemar, até mesmo como um estudioso de tendências, de poder sempre levar o melhor para o seu paciente, o que você acha que hoje a gente consegue começar uma atividade física melhor preparado e mais seguro do que, sei lá, algumas décadas atrás a gente não tinha? Olha, você vê uma evolução absurda
nos exames principalmente que você pode fazer para você se preparar e para você ganhar melhoria no seu treino. Existe até hoje, Oceano, você que adora tecnologia assim como eu, o relógio de pulso, ele te dá tudo isso durante o treino, cara. É impressionante. Tem relógios que ele te dá até qual é o gasto calórico, o gasto muscular que você teve, qual é o músculo que ficou mais danificado ou menos danificado durante aquele treino. E por incrível que pareça, para surpresa, muitas vezes nem são as pernas o músculo que mais sofreu durante aquele treino. Eu já peguei um paciente que eu fui fazer a análise dele e o que mais estava sofrendo durante o treino era a musculatura das escápulas. Ele corria travado. Ele não liberava os braços para acompanhar o movimento das pernas durante a corrida. Então, o fato de não liberar, de correr travado, estava causando intensas dores na cervical e na dorsal. E ele não sabia o que era. A gente fez uma investigação ampla e percebeu que durante a corrida, através do relógio dele, a gente mapeou o músculo que estava sofrendo. E descobrimos que eram os músculos paravertebrais superiores. Olha que interessante, né? É verdade. Então, Selmar, falando de inovação, falando de empreendedorismo, falando de posicionamento, né? Se a gente puder trazer isso para esse tema, você também, além do seu ofício principal, que é ortopedista, você também desenvolve várias outras atividades. Já nos encontramos nos eventos presenciais, nas mentorias, enfim. Hoje, como é que você está? Pessoalmente, assim, como é que você está se dividindo aí nas suas principais atividades? Olha, não é fácil. As pessoas me perguntam assim, como é que você consegue fazer? Eu falei, eu tenho as mesmas 24 horas que você. Eu só consigo ter rotina, foco e método. E aí eu consigo fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu sou um obstinado por método, por resultado. Então, se você me der 10 tarefas, eu vou fazer 8. Pelo menos 8 vai sair, não tenho a menor dúvida. E bem feitas. E bem feitas. Hoje eu, além de ser professor da universidade, sou médico, opero bastante, praticamente todos os dias. Nós temos hoje 3 clínicas, uma clínica de saúde mental, uma clínica de atendimentos de policlínica. Nós temos também um centro cirúrgico, que ele tem todas as áreas da cirurgia, menos as cirurgias de grande porte. Estamos partindo para um novo projeto agora, um novo e grande projeto. Então, assim, a gente participa muito, eu gosto muito de aprender, gosto muito de ler, gosto muito de estar atento às coisas da vida. Tenho 2 filhos minha esposa e 2 filhos eu gasto muito tempo com eles também, acompanho, gosto de estar junto, gosto de levar para o futebol, gosto de levar para o jiu-jitsu, gosto de levar para os campeonatos. Então, assim, a gente precisa se organizar, montar uma estratégia e trabalhar. Eu gosto de mentorias, gosto de viajar, aprender, fazer cursos. E essa é a nossa vida. A gente como é que isso aí começou, Selmar? Assim, eu concordo plenamente com você. Acho que a nossa principal atividade é pai e esposo. E nas horas vagas a gente faz muitas outras coisas, cara. Mas como é que começou isso aí, então? Como é que, assim... Eu venho de uma família de comerciantes. Eu fui o primeiro médico da minha família. Então, eu venho de uma família de comerciantes. Meus pais têm panificadoras, minha irmã tem panificadora. Minha família toda tem mais de 50 padarias aqui na cidade. Os grupos de padaria é quase tudo da minha família. E eu tenho essa veia empreendedora, sempre fui, eu jovem, eu vendia coco, eu abria loja de videogame, eu fazia tudo enquanto um pouquinho, sempre tive essa veia empreendedora. E quando eu fui para São Paulo fazer residência, quando eu voltei para Teresina, comecei a trabalhar, em pouco tempo eu comecei a falar com os colegas, cara, vamos empreender, vamos empreender, vamos empreender. E aí eu tive alguns amigos também com esse mesmo pensamento e a gente montou nossa primeira clínica, que a clínica hoje tem 13 anos. Foi uma clínica que a gente montou há 13 anos atrás, está muito bem estabelecida, numa área muito boa e tal. E isso sempre me motivou a buscar, a fazer, a trabalhar. Aí comecei a dar aula na universidade. O viver com os alunos também me incentiva a não ficar parado, a buscar, a aprender. E a veia comercial é isso, cara. Você precisa, você tem que estar sempre buscando, empreendendo. Na minha cabeça, eu costumo dizer que ela tem muitas caixinhas.
E dentro dessas caixinhas eu separo o momento de ser pai, de ser filho, de ser marido, mas eu tenho aquela hora que eu preciso de um tempo para soltar esses bichos aqui. É lógico. Cara, e assim, empreender e na área da saúde, a gente sabe o quanto que isso também é delicado e exige muito, porque nós fomos treinados, nesse programa a gente fala aqui muito de ensino médico também, de mercado, nós somos treinados da parte técnica do médico, de fazer diagnóstico e tratamento. Muitas vezes o médico não consegue olhar para o lado aqui, o mundo inteiro está acontecendo e muitas vezes tem dificuldade para isso. Qual é a sua opinião a respeito de empreender no mercado da saúde no momento atual aqui no nosso estado? O engraçado, hoje eu estava comentando sobre isso com um residente. Eu falei para ele que tempos de crise é igual janela de oportunidade. Eu disse para ele, grave essa frase. Tempo de crise é janela de oportunidade. E quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Então você tem que parar de dar desculpa, aproveitar que tempo de crise é janela de oportunidade e ir para cima, entendeu? Então assim, todo mundo falando que esse ano é o ano de política, vai ser muito difícil e tal. Na minha cabeça vai ser o melhor ano dos últimos anos, cara. É o ano que eu vou pra cima, que eu vou trabalhar. Todo mundo reclamou do ano passado, eu fiz o levantamento, foi o ano que eu mais operei nos últimos 10 anos, entendeu? Então assim, foi o ano que eu empreendi em São Paulo, empreendi no litoral, empreendi aqui, entendeu? E comecei um projeto do centro cirúrgico, a gente começou, fez um ano agora, a gente pegou um centro cirúrgico pequeno, bem tímido e transformamos hoje num dos centros cirúrgicos mais comentados da cidade, triplicamos o volume cirúrgico, entendeu? Trouxemos inovação, tecnologia, equipamento. Estamos entrando num outro projeto grande agora, esse vai ser talvez um dos maiores projetos da minha vida. Daqui um pouco mais de um mês a gente começa. E, cara, tempo de crise, janela de oportunidade. Eu acho que a nossa área médica aqui no Piauí, ela tem espaço para bons profissionais, ousados profissionais, responsáveis, não irresponsáveis, tem que ser responsáveis, e pessoas que têm um bom network, um bom conhecimento, um bom nome, que conseguiram trazer ao longo da sua trajetória uma boa história de vida. E aí você consegue trazer pessoas boas para estar com você. Boa, Alcemar. Meu amigo, aqui dentro do Vida Mais, a gente quer falar mais sobre isso. Conte com a gente para os seus projetos ao longo de 2026. Vamos ser parceiros, né? Vamos ser parceiros. Nós já conversamos outras vezes aqui dentro das nossas empresas. A gente tem a LogMed. A LogMed a gente fala aqui dentro desse programa também. E ampliando o laço de parceria, como que a gente pode oferecer saúde de qualidade, um custo que seja acessível e que a população merece, meu amigo. E esses dias eu quero marcar uma visita lá com você. Vamos convidar mais lá também e vamos juntos. Com certeza. Eu acho que uma das coisas importantes da gente, Jocela, nós somos os mais novos, que temos essa mentalidade empreendedora e que a gente precisa também é valorização do médico. O que aconteceu durante os anos? Eu percebo que essa agressividade do mercado desvalorizou muito o médico. Mas como muita coisa está voltando, a gente precisa voltar a valorizar o médico. Como? Com um espaço legal como você tem aqui, como eu tenho, você conhece o VOP, você conhece o espaço legal, com uma boa remuneração para o médico, fazer com que você se sinta bem e ir trabalhar. E não trabalhar para se sentir bem. Não, eu vou trabalhar num lugar onde eu vou me sentir bem, valorizado. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial do profissional, do empreendedor médico daqui para frente. Eu preciso valorizar o meu profissional médico para que ele trabalhe com amor, com carinho, com respeito, e aí ele vai me dar retorno. Sim. E o paciente vai estar aí o paciente é o que mais sai beneficiado com isso tudo. Alcemar, obrigado, meu amigo, pela sua presença. E tem aqui como um parceiro, como um amigo também, e que torce pelo seu sucesso da sua família, dos seus empreendimentos. E desejamos um excelente 2026 e conte sempre com a gente. Parabéns pelo programa e seremos parceiros, pode ter certeza disso. Com fé em Deus. Boa, Alcemar. Você continua aqui com a gente no nosso Vida Mais. Nosso intervalo é rapidinho e já a gente volta. Imagine um curso de medicina que oferece experiências reais de cuidado desde os primeiros períodos. Existe, é o Unicet. O
Unicet tem a maior diversidade de práticas acadêmicas do Norte e Nordeste do Brasil. Tem na sua estrutura um complexo ambulatorial, hospital e maternidade Santa Fé e um centro integrado de saúde próprios. E vem aí o Rancho Unicet, que vai integrar ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Vestibular de Medicina Unicet, provas 18 de janeiro. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais e aqui, lembrando a você que precisa ter um acesso a uma saúde de qualidade a preços muito econômicos, você precisa conhecer a LogMed+. Esse é um plano de acesso em saúde com planos a partir de R$ 29,90, o plano Poti ou o plano Cajuína de R$ 39,90, onde você tem acesso a uma rede de benefícios, consultas e exames com descontos, uma rede de parcerias de mais de 200 lojas no Brasil, com descontos em compras, em cursos online, farmácias, redes dos mais diversas atividades, e ainda você pode ter acesso a telemedicina 24 horas, reembolso de medicamentos de até R$ 150 por mês ou mesmo assistência funeral de até R$ 7.000. Essa é a nova forma de se cuidar. Esse é o seu novo acesso em saúde. Conheça através do 869-9930-6000 a LogMed e tenha acesso ao LogMed+. Esse é o nosso Vida Mais, é a sua dose semanal de informação e de cuidado. E eu lembro a você que precisa entrar em contato aqui no nosso WhatsApp. Se você chegou no programa agora, a gente já está no último bloco, são quase 8 da manhã, a gente está quase acabando o programa, mas entre em contato no nosso WhatsApp, manda sua pergunta, sua sugestão. Eu lembro que a partir de 2026, o nosso Vida Mais está passando por algumas mudanças para ficar cada vez melhor para você. Teremos participação do público nas ruas, no centro, em todos os centros comerciais, mas aqui o nosso canal de atendimento pelo WhatsApp, você manda sua mensagem e participa com a gente. Sabe aquele momento especial de passar pela gestação, de gerar um novo filho, de poder aumentar a família? Isso não é só da mãe e do bebê, é do pai, dos avós, dos tios, enfim. A família inteira comemora com isso. E você, gestante, precisa conhecer o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Porque através de uma rede de benefícios, você tem acesso a muitos serviços que são exclusivos, a uma rede de parcerias que o cartão especial gestante tem, e você pode ter toda uma gestação da forma mais segura e mais cuidadosa que você e seu bebê merecem. Conheça o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Aqui o nosso YouTube, com esse episódio inteiro, com todos os episódios anteriores, e que você já pode acessar agora e ter acesso a todas as informações. Esse foi o nosso Vida Mais de número 36. Muita coisa boa já passou e já foi contada aqui na sua tela. E muito mais nós teremos nas próximas semanas e nos próximos anos. Esse foi o nosso Vida Mais. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação.
Que Deus continue lhe abençoando, que você tenha uma semana de paz, de amor, de felicidade, uma semana produtiva, de espiritualidade e que Ele nos conduza por todos os momentos. Porque no próximo domingo nós temos aqui nosso encontro marcado de 7 às 8 aqui na Band. Um abraço e até lá. Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.